Bom, vamos fazer aqui a nossa correção da atividade. Então nós temos aqui esse circuito, que é a parte principal da atividade, onde nós vamos ter aqui duas baterias, B1 e B2, que valem 10 volts cada, três chaves, C1, C2 e C3. Nós vamos ter 9 lâmpadas de L1 até L9, com seus valores respectivos aqui, ó. E vamos ver o que pede a primeira questão. Diz assim: do modo como está apresentado, o circuito não funciona. Como fazer ele funcionar? Então aqui já há uma afirmativa que ele não funciona. Então tem um problema nesse circuito. E a resposta tem que estar de acordo com essa pergunta: como fazê-lo funcionar? Então, se nós observarmos bem, aparentemente parece não haver nenhum erro no circuito. O que poderia estar de errado com os fios, por exemplo? Para que os fios estivessem errados de alguma maneira, deveria haver aqui uma interrupção, um corte ou algo do tipo. Mas não há. As lâmpadas em si, apesar de serem muitas, não vão provocar nada mais no circuito, contanto que as baterias forneçam carga suficiente para elas. Como a gente vai calcular na quarta questão, a gente vai ver que isso vai acontecer. E as chaves, né, os interruptores também não apresentam nenhum problema, porque a gente pode colocar onde a gente quiser, contanto que ele funcione de acordo com a nossa intenção, mesmo que possa parecer estranha. Mas vamos lembrar que aqui é um circuito hipotético e um circuito construído para estudo, né? Não é um circuito funcional de uma casa. Mesmo que a gente não concordasse com as formas como foram colocadas aqui, mas se ele funcionar, tudo bem. Então onde é que está o problema? O problema vai estar aqui, ó, nas baterias. Vamos observar aqui, ó. Observando, nós vamos notar que esse fio, esse daqui, ó, ele faz a ligação entre dois terminais iguais, ou seja, um negativo e outro negativo. Então o problema está aqui, assim como nesse lado daqui, que sai do positivo e sai do positivo. Então, para que o circuito funcione, deve haver uma diferença de potencial, ou seja, nessa situação, a bateria deveria estar com o seu polo positivo aqui e o negativo aqui, e do mesmo modo a outra bateria, fazendo a ligação sempre o positivo e o negativo. Ou nós poderíamos inverter, colocar o negativo e o positivo, e o negativo e o positivo, contando que o positivo e o negativo sempre estejam ligados. Ok? Então o problema aí está nos terminais. Então qual é a resposta? Basta ajustar as baterias para que se liguem os polos positivos e negativos, evitando aí um problema no circuito. Então a questão 2, já continuando, vamos redesenhar esse circuito de forma esquemática, usando os símbolos para cada elemento. Dispõe os elementos de forma que o circuito seja funcional, então a gente vai aqui considerar que ele vai funcionar corretamente, e substitui os símbolos das lâmpadas pelos dos resistores. Então vamos começar pela bateria. Consertando o que está na bateria, eu vou começar da seguinte maneira: eu vou colocar polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo. Poderia ser o inverso? Poderia. Não tem problema nenhum. Vindo aqui para a primeira chave, vou colocar ela de forma fechada. A questão não especificou se queria fechada ou aberta, mas eu vou deixar todas fechadas. Em seguida nós temos as lâmpadas L1, L2 e L3. Vamos representá-la como resistores. Vou colocar aqui, ó, L1, L2 e L3. Continuando, nós vemos aqui agora uma parte em paralelo, onde nós temos uma chave e um resistor. Então, representando a chave aqui, ó, com os dois pontinhos fechados. Nós temos agora aqui as lâmpadas L4 e L5. Prosseguindo, nós temos mais uma lâmpada isolada, vamos dizer assim, que é a L6. E nós vamos ter aqui agora 3 lâmpadas em paralelo. 1, 2, 3. Só que a central nós temos aqui
uma chave. Pronto, então nosso circuito poderia estar assim dessa maneira. Tem outras formas de representar? Tem sim, contanto que obedeça ao que está aí com o certo que foi pedido. E aqui nós temos L7, L8 e L9. Então essa daí é a nossa segunda questão. Prosseguindo, a questão 3 pede para a gente julgar as afirmativas usando V para verdadeiro e F para falso. A primeira diz: a chave C1 pode desligar todo o circuito. Vamos observar. Chave C1 está localizada aqui, ó. Devemos notar que ela está bem próxima às baterias. Então, realmente, se ela for desligada, ela vai anular tudo que a bateria faz aí. Ou seja, ela vai deixar o circuito todo desligado. Então, isso daqui é verdadeiro. Se a chave C2 estiver aberta, L4 e L5 se apagam. Então, aqui está dizendo, em outras palavras, que essa chave C2 tem o poder de influenciar tanto a lâmpada L5 como a lâmpada L4. Isso não é verdade, porque se a corrente vier por aqui, ela vai poder se desviar em duas partes, já que está em paralelo. Então a parte que está embaixo não vai ser influenciada pela que está em cima, pela chave. Então a chave, ela só vai influenciar tudo aquilo que está ligado a esse fio completo aqui, ó. Ou seja, nesse caso somente a lâmpada L5. Então aqui nós temos falso. E a última diz: se a chave C3 estiver aberta, apenas L8 se apaga. Então, usando o mesmo raciocínio que já foi falado, quando a corrente vier por aqui, ela vai se dividir em 3. Então, essa lâmpada vai funcionar independentemente dessa. Porém, se nós desligarmos essa chave, a 8 não vai funcionar, porque ela vai influenciar apenas o que está nesse fio aqui central. Então, aqui a resposta é verdadeira. Bom, para a quarta questão, nós vamos aqui responder 5 letras com relação ao circuito. Tanto faz utilizarmos aqui o circuito pelo seu desenho original ou pelo desenho esquemático, que nesse caso daqui é muito fácil de observar. Então vamos lá. Diz aqui, ó, a resistência é equivalente entre L1, L2 e L3. Então, L1, L2 e L3, vamos observá-la aqui, ó. Estão aqui nessa região. E se nós formos pensar na passagem da corrente por aqui, a corrente não vai precisar se desviar quando for passar pelas 3 lâmpadas, né? Não vai haver nenhuma divisão. O que diz pra gente que elas estão em série. E aqui é óbvio de observar que está uma em seguida da outra. Não há nenhum nó que separe aí essas lâmpadas. Então, para a letra A resistência equivalente é apenas a soma das 3 resistências de cada lâmpada. Então, R1 mais R2 mais R3. Então, analisando aqui, ó, nós temos que L1 e L2 valem 3 e L3 vale 4. Então, aqui nós temos 3 mais 4, que nos dá o valor de 10 ohms. Está aí respondida a letra A. Na letra B, nós queremos a resistência equivalente entre L4 e L5. Então, L4 e L5 é esse conjunto aqui, ó. E, obviamente, bem diferente do outro, há um nó desse lado e um nó desse outro, indicando que há uma divisão aqui da corrente, ou seja, as duas lâmpadas estão em paralela. Aí nós podemos utilizar aqui o método MMC, que vai dar uma soma de frações, mas nesse caso específico, vamos notar aqui, ó, L4 e L5 são iguais também em quantidade de resistência, 10 ohms para cada. Então, a resistência equivalente nesse caso será mais fácil resolvida utilizando a seguinte estratégia. É o valor da resistência dividido pela quantidade. Então, o valor da resistência aqui é 10 e nós temos duas lâmpadas. 10 por 2 vai dar 5. A letra C pede para a gente calcular desse terceiro conjunto aqui, ó. L7, L8 e L9.
Agora, dessa vez, infelizmente, não temos como escapar do MMC. Por quê? Porque L7 vale 6, L8 vale 4 e L9 vale 12. São três valores diferentes. Então vamos lá. 1 sobre REQ é igual a 1 sobre R7 mais 1 sobre R8 mais 1 sobre R9. Então, prosseguindo, R7 vale 6, L8 vale 4 e L9 vale 12. Aí aqui nós vamos tirar o MMC entre 6, 4 e 12. Vamos fazer aqui do lado. Como nós temos números pares, começamos por 2. Então, 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. 12 por 2, 6. Continuamos por 2. 3 por 2 não dá, repete. 2 por 2, 1. 6 por 2, 3. E agora, finalmente, podemos usar o 3. Fica 1, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Esse valor do MMC, nós temos que trazer aqui para a fração. E fazemos aqui aquele processo de divisão e multiplicação. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 1, 1. Continuando, então 1 sobre R aqui é igual a 2 mais 3 mais 1, dá 6. 6 sobre 12. Então aqui a gente vai inverter essa fração dos dois lados para facilitar aí no resultado final. Então R aqui é igual a 12 sobre 6, que dá 2 ohms, ok? Então vou redesenhar esse circuito de acordo com o que a gente obteve. Então nós temos duas baterias. Eu vou ignorar as chaves para a gente agilizar, mas vamos considerar como se tivesse tudo fechado. Então o conjunto que a gente resolveu primeiro está aqui, vale 10. O conjunto que a gente resolveu aqui em cima está aqui, vale 5. Sobrou uma lâmpada aqui que não foi utilizada, ó, é L6. Vamos inseri-la aqui, que vale 3 ohms. E o conjunto 3, que calculamos, vale 2. Então, se a gente observar, essa estrutura final, todos os elementos agora estão em série e não mais em paralelo. Então, nesse caso específico, é bom frisar que outros casos podem ser diferentes. Para resolver a letra D, que diz a resistência equivalente de todo o circuito, vamos utilizar a resistência em série. Então, a resistência equivalente aqui será 10 mais 5 mais 3 mais 2, o que nos dá 20. E para resolver a letra E, que pede aqui a corrente total do circuito, a gente usa a primeira lei de Ohm, utilizando aqui a expressão começando com I para facilitar, que é igual à tensão total fornecida sobre a resistência equivalente. A tensão total, se cada bateria fornece 20 volts e as baterias estão em série, vamos notar aqui, ó. Bateria também pode ser considerada em série ou em paralelo. Como elas estão em série, nós vamos somar os seus valores. 10 mais 10, 20. E a resistência equivalente vale 20. 20 dividido por 20 dá 1 ampere. Essa é a resposta da letra E. Prosseguindo. Quinta questão, como foi dito, ela vai estar no simulado, então eu não vou resolvê-la aqui, mas eu vou dar algumas dicas. Então diz, ó. Deseja-se descobrir de que material é feito certo fio. As únicas informações fornecidas são seu comprimento. Então, olha, nós já temos aqui o valor de L, que é igual a 19,7 centímetros. Nós temos a resistência, que é de 3,5 miliohms.
nós temos o diâmetro de sua secção circular. Então, o diâmetro de secção circular, que é de 2 milímetros. Então, vou colocar aqui, ó. D de diâmetro é igual a 2 milímetros. E a pergunta é de que material ele é feito. E nós temos o valor de π de 3,14. Então, π é igual a 3,14. Como assim tem π nesse assunto? Aí nós vamos observar aqui, primeiro, os materiais estão aqui do lado. Prata, cobre, ouro, alumínio e tungstênio. Nós temos aqui um coeficiente, que nesse caso não vai servir para nada na nossa questão. E nós temos o valor da resistividade, que está dado aqui em ohms vezes metro. Ou seja, para a gente descobrir o material, a única forma de nós fazermos isso é sabermos qual é o valor da resistividade desse material. Se nós obtivermos, por exemplo, 1,59 vezes 10 a menos 8, a gente vai saber que o material é a prata. E assim sucessivamente. Aí nós temos que lembrar qual é a expressão, qual é a lei de Ohm que nós vamos utilizar para calcular aqui. A única lei de Ohm que estabelece uma relação entre as características dos materiais e dos condutores é a segunda. Se escreve da seguinte maneira: R igual a ρ vezes L sobre A. Quem é L? O comprimento. Quem é R? A resistência. Quem é ρ? A resistividade que nós vamos calcular. Então aqui o nosso cálculo será da resistividade. E A é a área. Mas que área? A área da seção circular do fio. Então você vai ter que calcular aqui também qual é a área da circunferência. Lembrando da fórmula que a área é π, o raio, vamos colocar um R minúsculo, ao quadrado. Pronto. Pegando esses valores, nós podemos substituí-los aqui. Mas, antes de substituí-los, nós temos que transformá-los. Porque cada um desses valores que está aqui não está compatível com a unidade de medida que foi apresentada aqui, ó. Então, se nós temos metro, tudo que não é metro tem que ser transformado para metro. Então, aqui, ó, 19,7 centímetros tem que ser transformado para metros. 2 milímetros tem que ser transformado para metros também. Ok? Fazendo isso, nós vamos obter o resultado. Além disso, miliohm também precisa ser considerado. Miliohm significa, vamos colocar aqui, 3,5 vezes 10 a menos 3 ohm. Esse 10 a menos 3 corresponde ao prefixo mili. Fazendo isso, corrigindo aí as unidades de medida, substituindo corretamente, você vai calcular o valor de ρ e saber aqui na tabela qual é o elemento correspondente.